Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Como é que é, meus amigos? Como é que estamos todos? Tudo bem, meus amigos? Ok, mestre, tudo bem? Solange Fávaro, Rodrigo Aires, Paulo Frutuoso, meus amigos de sempre, não é, pá? Então, pessoal, vamos lá, eu quero conversar com vocês, como eu disse aqui, para que a gente também não se estenda muito. Ah, não esquecer da lenga-lenga, boa. Então, pessoal, segundo diretrizes da CMVM, tudo que eu falo aqui não são recomendações de investimento. São apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados e aquilo que eu pretendo ou realizo nas minhas operações. Portanto, não são e não servem como recomendação de investimento. Tem apenas um caráter educacional e formativo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá que eu quero falar com vocês aqui então sobre o que aconteceu aqui nessa semana e em especial quero também aqui de certa forma tenho que cuidar aqui com o que falo, não é? Não posso falar qualquer coisa de qualquer jeito. Eu quero falar aqui sobre o que pode realmente vir a acontecer ainda no restante dessa semana, não é? Para que a gente tenha alguns cuidados aqui, alguma atenção sobre aquilo que pode vir a acontecer, né? Então veja só, eu vou começar aqui hoje não justamente naquela ordem que eu sempre falo, né? Normalmente vocês já sabem, começo com o SP500, que é o pai de todos os nossos índices, que é esse aqui, certo? E depois vou seguindo para os demais, né? Então veja só, na segunda-feira, na nossa live de segunda-feira, estávamos aqui justamente onde está o FIBO, né? Eu não mexi justamente para que fique aqui aquilo que nós falamos na segunda-feira. Então vejam só, não aconteceu nada, certo, meus amigos? Não mudou nada, ou seja, não tivemos nada de diferente, não tivemos nenhuma questão fundamental, ou seja, não tivemos aquela situação toda em termos geopolíticos que falamos aqui, que poderiam isso ou aquilo, nada se alterou, tá? Então não houveram alterações de cunho fundamental, não houveram alterações aqui no paradigma e também não houve nenhum acontecimento político ou geopolítico que pudesse vir a interferir nos mercados. Diante disso, né, era expectável, também nós falamos disso, hoje é dia 30, o último dia do mês, o último dia do trimestre, do segundo trimestre e também o último dia do primeiro semestre, do primeiro semestre, certo? O primeiro semestre, segundo trimestre e o último dia do mês. Então vejam só, índices americanos, SP500, tá aqui, máximos históricos. O S100, máximos históricos. Dow Jones não chegou a fazer máximos históricos, mas também, certo, tá aqui em máximos históricos também. Ah, pessoal, boa noite para quem está chegando agora, tá? O S2000 fez uma correção, certo, mas está aqui praticamente em máximos históricos também. O que nós tivemos aqui, pessoal? E agora eu quero falar aqui um pouco sobre, não é, sobre o que... Vou até usar o exemplo do DAX aqui, que é melhor, né? Então vejam só, na segunda-feira, segunda-feira era dia 28, certo? Estávamos aqui quando o mercado encerrou, exatamente, ó. Estávamos aqui nesta vela pequenininha que aqui está, ó. Certo? Aqui justamente onde eu estou a mostrar aqui com o mouse. E aqui estávamos no fecho do mercado. E eu ainda falei, olha, amanhã, terça-feira, é provável, ainda falei aqui, ainda brinquei com o Luiz aqui e tal, falamos, olha, que eu até gostaria de ter comprado, mas queria esperar para terça-feira, porque às vezes eu até nem queria falar, que às vezes eu digo assim, olha, eu tinha 90% de certeza na semana passada que isso ia acontecer na terça-feira de manhã.
E não falei justamente porque senão depois o pessoal diz, ah, pá, depois que aconteceu é fácil falar, não é? E falei que exatamente aconteceria de novo a mesma coisa aqui na terça-feira de manhã, pois foi tal e qual. Para quem conseguiu aproveitar o movimento aqui, certo? O movimento foi preciso justamente conforme aquilo que nós falamos. Então, vejam só, deu para aproveitar a entrada, como eu disse que gostaria de aproveitar, deu para aproveitar a entrada. Tive uma posição que saiu por take profit e duas posições que saíram aqui a stop loss, não é? Stop gain, certo? Então já vou limpar isso aqui para nós continuarmos conversando aqui então sobre isso. Espero que outras pessoas também tenham conseguido aproveitar aqui. Depois, vejam só, hoje de manhã, aconteceu esta vela aqui entre as 7 e as 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, entre as 7 e as 11, vamos falar assim, não é? Porque essa vela termina às 11 horas, que é a hora que abre a segunda vela. Tivemos esta vela aqui, gigantesca, que aqui está. Certo? Na vossa opinião, o que significa esta vela? Exatamente isso, pessoal, nada mais do que isso, tá? Realizações. Certo? O mercado começou a realizar posições. E na segunda-feira nós falamos disso, olha, até terça-feira vai ser tranquilo, quarta-feira a coisa já começa a engrossar, aqui o caldo já começa a engrossar. Realizações para fechamento do mês, como diz aqui o Manuel Pinto, certo? E vejam só, a França, olha a vela, das 7 às 11 horas da manhã. Eurostock 50, das 7 às 11 horas da manhã. Não são, pessoal, veja só. Vocês lembram que na segunda-feira eu ainda falei... Não aconteceu nada, Glauco, é bem isso aí mesmo, não aconteceu nada, tá? Na segunda-feira eu ainda falei, olha, eu faço sempre a mesma coisa. Faço todo dia as mesmas coisas e tenho insistido. Não é que a diferença está naquilo que a gente faz todos os dias, não naquilo que a gente faz de vez em quando, mas sim naquilo que nós fazemos todos os dias, não é? E eu tenho insistido nisso com os senhores. Então vejam só, e ainda brinquei aqui e falei, olha, por que eu pergunto? O que eu falei na segunda-feira? O que eu falei tal dia? Ainda perguntei, disse, olha, não é porque eu quero que vocês... para dizer assim, olha, eu acerto ou não acerto, é porque eu quero que vocês realmente vejam aquilo, né? Então, tá aqui a minha operação, assim como abri no DAX, abri aqui também no Eurostock 50, fechei aqui a posição por stop loss, por stop gain, certo? Não pegou o meu take profit aqui, terminou fechando aqui por stop gain. Então, o ganho foi pequeno, mas foi ganho. Olha só. Olhem essa vela, esta vela, esse aqui é o índice espanhol. Vejam só, FTSE 100, a mesma vela. É para massificar os conhecimentos, exatamente. Então vejam só. Não são exatamente iguais, pessoal. Olhem o movimento e por que eu quis falar com vocês hoje aqui. Não são cópias. Vamos começar aqui, França. Olhem bem para isso. França. Espanha. Alemanha. Eurostock 50. Itália. FTSE 100, o índice do Reino Unido. O índice da Suíça aqui um bocado diferente, não é?
certo? E agora depois então entramos nos americanos. Digam para mim, são cópias fiéis e autênticas ou não são? São, não são, pessoal? Então vejam só. São movimentos que justamente, como eu disse, se caracterizam e como os senhores muito bem falaram aqui, parecem clones, certo? Vejam, são movimentos de realização massiva, ou seja, provavelmente até da mesma pessoa, ou seja, do mesmo grande fundo ou das mesmas empresas, dos mesmos investidores, no mesmo momento saíram, ou seja, realizando estas operações. Certo? Então vejam só, o que eu quero falar aqui, houve grande mão aqui sim, Luiz, houve grande mão aqui. E agora vamos ver aqui, pessoal, e eu tenho também, outro dia até escrevi uma coisa aqui, não é? Para que sempre no final do dia nós pudéssemos olhar para o mercado, não é? E perguntar para nós mesmos, tá, o que foi que aconteceu aqui? Qual é o conjunto do que aconteceu aqui? Certo? Então olhemos agora, e agora eu vou pedir realmente, Manuel Pinto, só mais uma coisa que não entendo, por que é que isso não se passou nos europeus? Tá, nós já vamos, é bem isso que nós vamos falar agora. Tá, Manuel? E alguns fecharam abaixo da zona de risco, exatamente, Glauco. E é isso, por isso que eu fiz essa live para falar com vocês, porque quando eu acho que é realmente importante, e eu quero que os senhores aprendam e tenham atenção a estas coisas. Então vamos aqui fazer uma comparação e vamos começar aqui, vamos olhar para o DAX. Vejam só, subiu na terça-feira, conforme nós falamos, foi aos máximos, zona de realização, conforme nós falamos. Vejam, nossa análise bateu exatamente com aquilo que iria acontecer. Até na hora que ia acontecer o movimento, nós conseguimos estar corretos, tá? Agora o seguinte, quando você olha para esse gráfico e olha para o SP500, existe diferença ou não existe diferença? O que vocês veem entre SP500, que é o pai de todos os índices? O que nós vemos de diferença entre os índices europeus e os índices americanos? Então vamos ver aqui. A correção nos americanos foi menor. Veja, tivemos uma leve, muito pequena correção, certo? E vejam só, o mercado terminou aqui, encerrou o mercado americano em máximos históricos, certo? E aqui eu quero também aqui, isso aqui, pessoal, é um estudo econômico que eu faço todas as semanas, depois isso vai estar disponível no portal, tá? Uma das coisas aqui, ó, que foram chamadas a atenção na semana passada e que eu também chamei a atenção esta semana, sobre nós termos atenção aqui, não é? Ao nosso nível de exposição, ao nosso risco, tá? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui vossa, certo? É isso aqui, ó. De maneira generalizada, os futuros ou seja, os índices americanos de maneira generalizada subiram e estão fechando sempre em níveis recordes, dia após dia, ok? E vejam só, o SP500 subiu cerca de 14,5% no primeiro semestre do ano. Deve apresentar seu segundo melhor desempenho no primeiro semestre desde o ano de 1998.
ok? Ou seja, o segundo melhor desempenho na história do SP500 desde 1998, tá? Então, vejam só, encerramos em máximos. Vou atualizar este Fibo aqui. Nasdaq, encerramos em máximo, como está aqui. Vou tirar esta linha daqui agora, porque era aqui nós tínhamos de previsão na última semana, certo? Temos o Dow Jones aqui, que não fechou exatamente em máximos, porque ainda temos aqui uma distância para máximos. A pergunta que eu quero fazer agora é: o que nós temos amanhã, sexta-feira, segunda da próxima semana? Escrevam aí, pessoal, por favor. O que nós temos aqui agora para os próximos dias? Amanhã que é quinta, amanhã que é sexta, certo? Temos payroll, taxas de juros na Austrália, dados de empregos e payroll. Certo? Relatório do desemprego, PMI. Leandro Leles. Dia 4 de julho é o que, pessoal? Dia da Independência, não é? Certo? Dia 5 é feriado nos Estados Unidos, ou seja, segunda-feira, dia 5, certo? Segunda-feira aqui, ó, dia 5, temos o 4 de julho, dia 5 é feriado nos Estados Unidos. Veja, isso não é um fator. E vejam, e eu tenho explicado isso para vocês com uma certa frequência, isso não é um fator fundamental, não tem a ver com fundamentação, mas tem a ver com paradigma, não é? Ou seja, tem a ver com algo que possa motivar os investidores a tomarem determinadas posições. Um fator psicológico, político importante também, não tem dúvida, né? Então vejam só, temos também o que mais que temos aqui em evidência. Tem se falado, os senhores aqui até já comentaram também aqui, uma nova preocupação com a nova variante Delta, não é? Em especial na Europa. Reino Unido, né, o escândalo do Boris Johnson, do Boris Johnson não, o escândalo dos ministros lá do Boris Johnson, não é? O menino que deu um beijo na boca do outro lá e a coisa ficou mais complicada, não é? Cada um beija onde quer, mas politicamente não fica muito bem, certo? Então vamos ver aqui. A pergunta ou a chamada de atenção vai para o seguinte: se nós temos SP500 em máximos, o S100 em máximos, Dow Jones em máximos, quando olhamos para hoje, para o calendário econômico, hoje tivemos o quê? Tivemos dados do emprego hoje, não tivemos? Sim ou não, pessoal? Tivemos, e como é que foram os dados do emprego hoje? Foram bons? Não, veja, até prevíamos, o dado anterior foi uma geração de 886, né, mil empregos. Depois tínhamos agora para esta semana a previsão de 600 mil e tivemos 700 mil. Então veja, o dado foi melhor do que o esperado.
Exatamente. Agora, atenção aqui à questão. Atenção à questão. Certo? Se nós tivermos, em vez de 600, né, o K significa 1000, certo? Em vez de 600K, tivemos 692K de empregos, ou seja, tivemos praticamente 100 mil empregos a mais, certo? Amanhã, nós temos pedidos de subsídio-desemprego. Amanhã, temos pedidos de subsídio-desemprego, certo? Então, se hoje nós tivemos aqui mais 100 mil empregos do que o previsto, se nós temos uma previsão de 385 mil novos pedidos de desemprego, exatamente, Paulo Frutuoso, a maior tendência é que esse dado pode vir menor. Certo? Então vejam só, num primeiro momento, economicamente falando, o que eu quero que os senhores entendam é o seguinte: então já sabemos que amanhã esse número pode ser menor do que os 385. Mas na sexta-feira, então, certo? Temos o tão esperado payroll. Na sexta-feira temos os payrolls. Não agrícola. Previsão de 700 mil. Então veja só, se o emprego privado subiu 100 mil, se amanhã tivermos um número de pedido de desempregos menor, este número na sexta-feira tende a ser o quê? Tende também a ser o quê? Tende a ser maior, não é? Ou seja, tende a ser melhor do que o esperado. Certo? Então vejam só, esta é a lógica, que todos pensam. Esta é a lógica que todos pensam. Mas o que é que nós temos vindo a ver quando olhamos aqui para os pedidos de subsídio de desemprego semanais, certo? Vemos que sempre tem vindo a cair, tem vindo a diminuir, certo? Mas amanhã também eu não sei se tem aqui os contínuos, não aparece aqui no da XTB, certo? Mas nós temos também amanhã um dado que é divulgado que eles não têm aqui no calendário, que são, ou seja, o número de pedidos contínuos. E esse número de pedidos contínuos, ou seja, nós até falamos disso no outro dia aqui, que muita gente lá já, por que não recebeu o subsídio, né? Muitos também não querem trabalhar, certo? Então veja só, existe aqui uma possibilidade de que, se este número aqui amanhã, as demissões anunciadas e os pedidos de subsídio-desemprego aqui forem em linha ou forem maiores do que os 385, imagina que sejam 387, que sejam 400, certo? Não é um bom dado. Porque se teoricamente temos problemas, ou seja, de mão de obra, já falta mão de obra nos Estados Unidos, que é o que eles já dizem, que provavelmente, né, teremos falta de mão de obra.
que já se manifesta esse problema, e se manifesta por quê? Não é porque não temos pessoas para trabalhar, não temos vontade nestas pessoas para trabalhar, porque o governo dá tanto incentivo, que as pessoas não querem mais trabalhar. Ou seja, por que eu vou produzir se eu recebo sem produzir? Certo? Então, são dados importantes, e isso aqui, para os grandes investidores ou para as mãos mais pesadas aqui, vai deixar o pessoal, de certa forma, aqui apreensivo para ver essa informação amanhã. Então, senhores, vejam só. Se você olha para o DAX e vê que o DAX não conseguiu, vamos pôr um fibinho aqui. O DAX não conseguiu, aqui está os 50% desta queda. Aonde que fechou o DAX aqui? Nesta queda. Respondam para mim, aonde que fechou o DAX nessa queda? O Glauco há pouco já tocou nesse assunto. Por baixo dos 38, não é? Outra coisa. O que foi que eu falei aqui na segunda-feira sobre esta zona aqui? Não conseguiu. O mercado veio por baixo, tentou voltar lá por cima, imediatamente voltou para baixo, fechou de novo por baixo, e agora a última vela de fecho não conseguiu fechar por cima dos 38,2. Falamos desta zona, então veja só, está rompendo uma zona de suporte importante. Vejam só, como eu sempre digo, no mercado não existem certezas, existem probabilidades. A pergunta que eu faço é: você olhando para o DAX, para os índices europeus, de forma geral, o que vai acontecer com eles se amanhã ou amanhã e sexta-feira os índices americanos corrigirem até aqui, fizerem esse movimento aqui, que é um movimento de 1,5%, só 1,5%. Viu, Glauco? Há pouco tu falou e eu disse já vamos falar disso? Tais muito bem, tais atento. Vão corrigir mais. Lembram outro dia que eu até acho que foi o Glauco, até que nós falamos disso também, que eu falei, ó, se esse corrigir 1%, o outro vai corrigir 3%. Que vejam só, se com toda a força que os índices americanos, eu não repito isso desde que você me conhece, eu repito para você, SP500 é o pai de todos os índices. Você não pode negociar euro-dólar sem olhar para o índice do dólar. Há coisas que eu repito sempre para você, que você não pode fazer isso sem fazer aquilo, né? Ah, mas quando que é a hora de entrar aqui, mestre? O que eu digo, pergunto para você, aonde que você tem que olhar? Aí você responde para mim, eu tenho que olhar no SP500. Então veja só, se esse índice chegar a corrigir 1,5%, meus queridos, o DAX, neste caso, certo? Pode perfeitamente, vou até mudar a cor desse fibo aqui. E estou falando no DAX porque, vejam, é um índice que sei que muita gente gosta de trabalhar, tá? Pode perfeitamente o DAX corrigir 4,5% e vir aqui nos 38,2
de todo esse movimento aqui, ou seja, nos 14.870, tá? Que é os 38,2 de todo este último impulso altista aqui. Então vejam, são duas zonas para vigiarmos aqui no DAX. É esta aqui e esta aqui. Exatamente, Manuel. Tá? Então vejam só, por que eu quis falar com os senhores aqui hoje? Vai corrigir aqui, meus amigos, se eu soubesse, amanhã todos vocês ficariam ricos, né? Porque eu já teria avisado hoje durante o dia, olha, vende o carro, vende a casa, alavanca o dinheiro todo aqui, que tu vai fazer uma operação aqui para ganhar alguns milhões e a vida tá feita, né? O que eu digo sempre? Não existem certezas, existem probabilidades, certo? Agora, os 4.300 é um número psicológico? Pode o mercado ir até ali e depois retornar? Pode. Pode já, hoje à noite, abrir com gap de baixa e vir aqui para baixo? Pode. Então, nós queremos comprar por quê? Porque nada se alterou. Tudo permanece exatamente igual. Agora, nós temos que ter o timing. E o timing vai ser quando? Preferencialmente, tá? Depois que o SP500 corrigir, depois que o S100 corrigir, depois que o S30 corrigir. Porque como eu estou explicando aqui para você, vai corrigir de novo, aí tem chance, tá? Então veja só, se os índices europeus já estão fracos, imagina a hora que corrigir esses aqui, pessoal. Se você entrar aqui, você tem grande chance da tua operação não dar certo. E não é porque o ponto estratégico em que você está operando não seja um bom ponto estratégico. É um bom ponto estratégico. Qual é a diferença? É o momento. É só um momento. Tava tudo certo, mas você errou um momento. E por isso que eu digo que você tem que olhar para o pai de todos os índices. E eu não podia deixar, exato, é um risco desnecessário, eu não podia deixar passar isso aqui, porque eu quero que vocês se mantenham motivados. Eu quero chegar aqui na semana que vem, na segunda-feira, e quero continuar vendo essa alegria nos vossos olhos. Quero continuar sentindo o prazer que vocês têm em ver que as coisas estão indo para frente, que vocês estão progredindo, que vocês estão tendo sucesso. Então, por isso eu não podia deixar passar. Nós precisamos ter o timing correto. E o timing agora de nós voltarmos a comprar é quando estes índices americanos corrigirem. Certo? Até lá, nós vamos ter paciência. Veja, isso é o que eu vou fazer, tá bom? E como eu digo sempre, tudo que eu falo aqui não são recomendações de investimento, são apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo e pretendo realizar nas minhas operações. Vale? Então veja só, eu pretendo fazer isso. Quando corrigirem, quero entrar. E pela quantidade de ganância que eu vejo que uma correção aqui nos 38, zona de suporte, show. Veja, 50%. Zona de suporte, sim.
Média dos 200 dias vai estar passando algures por aqui? Sim. O S30 corrigindo. Zona de suporte? Sim. O S100 corrigindo. Tá aqui o Fibo. Depois podemos até pôr um Fibo menor aqui depois nesta zona. Destes mínimos até estes máximos. Identificarmos aqui uma zona. Certo? Mas vejam, em especial, certo? França. Vai cair mais. Vai cair mais. Onde é que estão aqui as zonas? Tá aqui uma zona interessante, zona dos 38 aqui, de todo este último impulso. Interessante. O índice espanhol, depois, olha, isso aqui também já dá para tirar daqui para mantermos lindo, leve, solto. Vejam. Tá aqui os 38 também. Possivelmente, uma zona mais interessante estaria por aqui, por baixo. Zona dos 8.000 pontos. Certo? Então vejam só, é mesmo isso, Érica. Tá? E esse é o meu objetivo, tá? Tentar partilhar isso com vocês. O Gold, por acaso olhei para ele hoje, tá? Veio aqui na zona dos 1750, né? Tá? É uma zona, veja só, é uma zona muito interessante, tá? Esta zona aqui é uma zona interessante para, veja, é uma zona psicológica, eu diria, para a compra do ouro. Certo? É uma zona em que o investidor gosta desta zona, ou seja, esse número dos 1750, e eu até não sei te explicar por quê, tá, Stefano? Mas é um número que o investidor gosta dos 1750. Além do que, veja, tá? Vamos fazer uma limpezinha aqui nisso aqui também, que veja, já rompeu tudo, então também não tem sentido nenhum disso estar aqui. Tá? Vamos ver aqui, vamos analisar todo esse movimento. Então veja só, tá próximo dos 38.2 aqui. Mas olha só. Então veja aqui, Stefano, o que que acontece, tá? Esse gráfico aqui tá em diário, tá? Tá vendo aqui, ó, tá em diário, certo? Quando tu olha para os 1750 e olha aqui para a zona dos 1680 e pensa agora na metodologia FCT, o que que ela diz em relação a topos e fundos? Aonde que tu acha que pode ser mais importante? Nos 1680? Exato. Fundo chama fundo, não é? Tá? Então veja só. Se fosse o caso, e aqui veja só, que não tivesse rompido aqui o 61.8, não tivesse rompido esta zona aqui de baixo, até poderia ser que se aguentava aqui, tá? Eu prefiro crer que é aqui, ó, entre os 1650 e os 1680 que vai ser a zona ideal para a compra. Zona dos 1600 mais forte é 1650, 1680. Tá, Stefano? Então veja, eu particularmente não faço e não gosto de short no ouro. Tá? Eu não opero o ouro vendido. Eu só compro em zonas que eu acho que são zonas interessantes para comprar. E quando ele tem
Um belo swing trade, exatamente. Tá? Então, quer dizer, quando chegar nesse momento, então são momento de comprar ações de mineradoras, é momento de comprar ouro, daí é momento de comprar prata, também platina, certo? Ou seja, aí então é hora de nós comprarmos outros metais, certo? Então veja só, teoricamente, com o que está acontecendo, com aquela desvalorização que houve no dólar, o ouro era para ter subido mais do que subiu, mas não subiu. Então veja, como o dólar se apreciou nesses últimos dias, o ouro corrigiu. Então veja bem, nenhum movimento se faz em linha reta. Veja que se o dólar voltar a corrigir, é possível que o ouro suba um pouquinho de novo e depois venha novamente mais aqui por baixo. Certo? É possível que ele tente voltar aqui um pouco para depois voltar. Para quem opera short e gosta de operar short o ouro, tá? Eu diria assim, ó, então. Então você usa este Fibo e quando o dólar agora corrigir, o ouro vai subir. E quando ele subir aqui na média dos 200 dias, nos 50% de Fibo por aí, certo? Então aqui pode ser um momento de entrar short para vir com ele short até na zona dos 1680, 1650. Certo? E aqui nesta zona então pode ser uma zona aqui novamente para entrar aqui tentar assumir uma posição longa. Tá bom, Stefano? Short se usa para ir para praia, Manuel. É isso aí. Tá? É um shortinho, né? Tá bom? Pessoal, espero que tenha sido aqui uma mais-valia para vocês, tá? Esse, como eu disse, o meu objetivo principal aqui é, como eu disse, fazer uma live mais curta. Também preciso descansar hoje, tá? Fiquem atentos, por favor. Prestem atenção que se houver uma correção aqui, nos outros índices a correção vai ser maior, tá? Então por isso que quis fazer um papo de mercado aqui para bater um papo com vocês, tá bom? Não esqueçam de deixar um likezinho aí também, de deixar um comentário no vídeo, depois que o vídeo tá lá no canal, deixem um comentário. Provavelmente, tá? Agora vai demorar um pouquinho aí, sei lá, uma hora ou não sei o que, porque eu depois tenho que pôr editar o vídeo por causa daquela música do início, tá, pessoal? Sempre quando eu coloco uma música depois tenho que tirar por causa do direito de autor, vocês já sabem como é que é, né? Tá bom? Mas já que foi também, agora eu vou colocar a música de novo, mais um pouco para tocar, certo? E depois o vídeo vai ser editado, então, e volta aí pro canal, vocês podem olhar, mas o mais importante foi nós estarmos juntos aqui e conversarmos, tá legal? Grande prazer, pessoal, parabéns mesmo, tô feliz por cada um de vocês que está evoluindo, que está crescendo, parabéns a todos mesmo, aos que ficaram positivos e aqueles que também não ficaram, porque eu sei que você também vai ficar, porque eu confio em você e eu creio que se eu posso, você também pode. Só depende de você. O teu investimento cresce à medida que você cresce. Então a tua dedicação, o teu esforço é que vai fazer com que você evolua, com que você seja bem-sucedido financeiramente, assim como eu sou, tá bom?